E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Laide falando, vem trazendo aqui mais um vídeo para vocês nessa caminhada nossa através de investimentos. E hoje eu vou falar antes do investimento, a sua organização financeira da vida, né? Quantas pessoas você já não viu aí, famosos que criam vaquinhas para poder conseguir dinheiro, porque às vezes estão passando fome, pessoas que ganham milhões, né? Ganha às vezes um reality show e depois simplesmente estão na miséria, já não tem mais dinheiro nenhum. Então é muito importante você ter essa educação financeira, porque conquistando os patrimônios, você saber lidar com eles. E eu tenho uma dúvida. Como está a sua educação financeira? Você é o tipo de pessoa que recebe o salário e depois já não tem mais nada? Né? Já está tudo comprometido, você paga as suas dívidas e não sobra nada, e ainda às vezes sobra o cartão de crédito e que você tem que dar aquela empurrada para o mês seguinte, usa cheque especial, lease e outras coisas. Deixa aí nos comentários se você é esse tipo de pessoa. Então vamos aprender a organizar. E para isso você precisa entender a sua realidade atual, os seus gastos, a sua receita e principalmente o seu momento de vida atual. Falando sobre gastos, muita gente vive no automático. Ela simplesmente gasta e não vê com que foi. A minha esposa, por exemplo, trabalhava de Uber e falou que estava sem dinheiro. Quando eu fui ver a receita dela lá, ela tinha ganho mais de 5 mil no mês. Para onde foi o dinheiro? O que ela fez? É claro que tem manutenção, gasolina e tudo mais, mas isso precisa ser organizado, principalmente se você é autônomo, né? E tem muita gente, por exemplo, que sai, vai num shopping, por exemplo, e vê alguém comendo alguma coisa, a pessoa às vezes tá de barriga cheia, não tem vontade, mas ali desperta aquele desejo e acaba gastando, né? Às vezes com coisa que não precisa, com coisa que não faz sentido naquele momento, mas esse desejo de ver o outro acaba despertando nela. Então a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de coisa. Então, o ideal é você fazer um planejamento. Coloca tudo no papel, né? Todas as suas dívidas fixas, coloca os seus investimentos, coloca lazer, coloca tudo o que você precisa para se organizar. Falando em dívidas fixas, tem que ter uma revisão, porque é daí que você vai reduzir os seus gastos. Né? Sem contar o planejamento, tem que seguir ele, né, para não ter ali aqueles gastos. Hoje eu vou comer um hambúrguer. Tá, não é porque você não pode comer um hambúrguer, mas tem que estar dentro do planejamento, né? Você parar ali um valor que isso vai ser para os desejos, para o lazer, esse tipo de coisa. E você precisa revisar as dívidas fixas, porque, por exemplo, a minha esposa estava pagando mais espaço no Google, na internet, porque ela disse que o telefone dela era um iPhone e não tinha um espaço suficiente. Ela tinha que pagar o Google para ter mais espaço. Então, é esse tipo de coisa que às vezes em determinado momento faz sentido e quando você vê tá gastando, não, mas é muito pouco, são 10 reais, 15 reais, 20 reais. Mas isso todo mês vai fazendo uma bola de neve e se você tivesse investindo isso, quanto que você teria hoje? Para mim, um dos grandes vilões é o cartão de crédito. Você faz uma compra, divide de, por exemplo, 12 vezes e parece que você não está pagando nada, né? Mas aí você faz uma outra compra e quando você vê, o seu orçamento está todo comprometido. Então, muito cuidado para não cair na armadilha, sem contar aquele pagamento mínimo que gera juros e você vai se enrolando e quando você vê, você está preso em dívidas. Agora vamos para outro assunto. E se o problema for a sua renda? Muitas vezes a gente está pensando aqui nos gastos, né? Mas às vezes não é o gasto. E sim, você ganha pouco. E para isso, você tem que ver as soluções, né? Quais seriam essas soluções? A primeira seria você trocar de emprego, né? Você pode ali procurar uma outra área, né, que ganhe mais. Você pode pegar um trabalho secundário, isso vai exigir muito de você. Você pode fazer um curso, uma qualificação, né, para você conseguir um trabalho melhor, e isso também conta como investimento. Né? Ao invés de, deixa eu fazer um investimento aqui, você pode fazer um investimento em você mesmo, né? Começar aí com um trabalho melhor. Você pode também pedir um aumento no seu serviço, né? Fazer um cálculo aí, ver quanto que você está ganhando. O que você pode fazer é colocar no chat GPT mesmo. Hoje ele resolve praticamente todos os problemas.
coloca aí quanto que ganha mais ou menos uma pessoa que mora na sua região, né? Ou fala com ele quanto você ganha e você está querendo melhorar, quer ganhar mais, ele vai te dar opções de empregos que pagam mais, de cursos que você pode fazer para melhorar a sua qualificação, né, o seu conhecimento para conseguir um trabalho melhor. Então essas são algumas opções. Ou você pode seguir o que eu fiz, né? Você pode simplesmente imigrar. Mas isso exige uma mudança muito grande, né? As pessoas muitas vezes estão muito acomodadas com a vida que elas têm, então isso exige muito. Pensa, você vir morar na Europa, ganhar aí, sei lá, 1.500, por exemplo, paga aí, sei lá, 700 euros e sobra 800 para você, né? Se você separar 300 euros aí, é mais de 1.500 livre para você poder fazer investimento. Então pensa você fazendo isso aí durante 1 ano, 2, 3, quanto você já não consegue juntar para poder, né, fazer esse acúmulo, esses investimentos. Então é uma das opções, né? É a que eu escolhi e é que você pode escolher, né? Se caso você tiver alguma dúvida aí com imigração, trabalho, como funciona, pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar responder tudo. E já aproveita que está deixando nos comentários, já deixa seu like aí e compartilha com seus amigos. E pensa nisso, né? Você está fazendo o que é possível, né? Ou você está acomodado com essa situação que você se encontra atualmente? Eu tenho uma história em relação a isso. No meu primeiro emprego, né, que foi num supermercado, eu fiquei lá durante 2 anos. E quando eu cheguei lá, um dos funcionários virou para mim e falou assim: Lai, toma cuidado, aqui é o pior lugar do mundo, trabalha muito e paga pouco. Eu cheguei lá e perguntei a ele: e quanto tempo você está aqui? Ele disse 5 anos. Eu trabalhei lá durante 2 anos. Depois de 3 anos eu fui lá fazer compra e quem estava lá? Ele. Então, não tinha crescido de função, então ele estava há 10 anos na mesma função reclamando. Então, como que está a sua situação hoje? Então, a gente tem que parar para pensar um pouco, porque muitas vezes a gente, não, a vida que eu estou levando tá boa. Tá boa mesmo? É isso que você quer para o futuro? Quanto tempo mais você vai ficar aí, né? Então, essa mudança, por exemplo, de país, você precisa sair muito do seu eixo e é um crescimento muito grande. Agora, com relação à sua realidade, você mora com seus pais, você ajuda em casa, né, nas finanças, você mora com seus irmãos, eles ajudam. Então essa é uma conversa que tem que ser feita, né, em família. Você é casado, você conversa com seu parceiro com relação às finanças, estão os dois alinhados no mesmo objetivo? Quais são os sonhos dele ou dela, né? Vocês estão tendo o mesmo sonho de aposentadoria, de, né, deixar de trabalhar? Então essa organização é fundamental, senão você vai estar num barco ali remando e quando você olha para trás, seu parceiro, companheiro está furando o barco e quando você assusta, você está no fundo do mar. Então tem que alinhar os objetivos para que os dois remem na mesma direção. Então você está indo para um lado e a pessoa está indo para o outro. Não adianta você estar investindo, por exemplo, numa aposentadoria, numa renda, né, mais, e a pessoa tá gastando tudo, tá esbanjando, e aí você vai se sentir frustrado, né, que tá fazendo tudo sozinho e que a pessoa, né, tá nem aí. Então isso tem que ser sentar, conversar, né, sem briga, porque eu vejo que muitos casais têm muita dificuldade em falar sobre organização financeira, tá? E isso tem que ser feito, não só o casal, né, mas em família, né, com os amigos não, né? Se você mora com os amigos, né? Então você tem que planejar e se organizar em relação às finanças da casa, né? Não importando se é com os pais ou com os irmãos ou, né, casado com o filho. Então isso tem que ter bem alinhado. Então é isso, vai aparecer aqui, né, o último vídeo que eu fiz falando da trajetória, né, 3 anos aqui em Portugal. E lembrando, você não precisa ser rico para investir, mas precisa ser organizado para crescer, tá? Então deixa seu like aí, compartilha com aquele parente seu que você precisa discutir aí a situação financeira, né? E deixa seu comentário. Eu agradeço muito, nos vemos no próximo vídeo e até mais!